Bom, conforme combinado, eu falei com vocês, caso não desse para nós fazermos a nossa correção lá da revisão na plataforma, que eu iria postar um vídeo depois. Eis o vídeo. Bom, assinale a alternativa em que a concordância nominal esteja incorreta. Então, nós temos aí, tratava-se de vaidade e orgulho excessiva, ou seja, mais de um substantivo ao qual o adjetivo vai se referir, e sendo ele de gênero diferente. Quando isso acontece, ou o adjetivo vai para o masculino plural, ou então ele vai concordar com o mais próximo. Nós estamos vendo que na letra A, excessiva não está no plural. Então, portanto, vamos ver se está concordando em gênero com o mais próximo, que é o substantivo orgulho, o orgulho, gênero masculino. Não está em concordância, pois nós temos excessiva, era para ser excessivo. Então, por isso que a letra A é a opção incorreta. Vamos prosseguir. Aí a explicação: o adjetivo posposto a vários substantivos de gênero diferente, a concordância será masculino plural ou um substantivo mais próximo. Observe a concordância. Aí é aquela história, é necessário, é proibido, né? Então, o que o nosso livro lá diz a respeito dessa concordância? Para necessário e proibido flexionar, concordar, o termo que vem a seguir tem que estar determinado ou acompanhado de artigo, ou seja, acompanhado de artigo. Quando isso não ocorre, ele mantém-se da forma que é proibido, tá? Então, há entrada proibida. Aí nós não temos o verbo é proibida, é só entrada proibida. Então aí temos entrada com a palavra nuclear, e proibida seria o determinante, o adjunto adnominal. Então, portanto, é normal que haja essa concordância. 2. É proibido entrada. Aí sim entra na questão da regrinha lá, é proibido. Entrada não está acompanhada do artigo, não, então, portanto, continua invariável, está correto. Na 3, a entrada é proibida. Entrada está determinada pelo artigo, então, portanto, aí a concordância está correta. É proibida a entrada. Ou melhor, a entrada é proibida. 4, entrada é proibido. Pode ver que a entrada não está acompanhada de artigo, então, portanto, está correto. A5, olha só, a entrada. Então aí o correto seria para quem a entrada é proibida. E no entanto está é proibido. Então A5 é a incorreta. Então aí, ó, a número 5 está errada, tá? Não seria a letra B, porque a letra B diz que a 4 e a 5 estão erradas. Nós já vimos que somente a 5 está errada. A C também, olha lá, a 2 está errada. Eu já expliquei para vocês que a 2 está correta, porque é proibido e a entrada não está determinada. E letra D, todas estão erradas. Não, nós vimos que apenas a 5 está incorreta. A questão 3. Bem, queridos, quando vou usar meia, quando vou usar meio, quando vou usar bastante e bastantes. Então, ocorre o seguinte: meio, quando ele equivale o quê? Um advérbio de modo. Meia, quando for equivalente a metade. E bastante, quando for equivalente ao advérbio muito. Olha, está muito irritado, ele está bastante irritado. E bastantes, quando for equivalente a um pronome indefinido, muito. Aí ele vai flexionar, tá? Aí ele vai ser, pode ser bastante,
ou bastantes. Então a letra A é a correta, porque ela estava meio irritada e a meia voz, porém com bastantes razões, dizia bastantes desaforos, ou seja, muitas razões e muitos desaforos. A4. Marque o período composto por coordenação que indica a ideia de explicação. Então, na letra A, não é a letra A, porque há uma ideia de oposição, ou seja, a condição mais introduz uma informação ou um fato contraditório oposto ao que está na primeira oração, conforme nós estudamos, o que quebra, há uma quebra de expectativa, né? Ou seja, algo inesperado. Ele estava meio triste, então, portanto, que esperar que durante a festa ficasse claro, notório essa tristeza, mas durante a festa não demonstrou. Letra B, ele não veio porque estava doente, ou seja, qual seria a explicação, ou a justificativa para ele então não ter vindo? O fato de estar doente. Letra C, juntou as coisas dele e saiu. Aí é uma adição, soma de fatos. Letra D, não soube responder, logo não estudou. Aí é uma conclusão, algo esperado. Bem, complete as orações com uma das opções entre parênteses, estabelecendo a concordância verbal de acordo com a norma padrão. Então, de acordo com a norma padrão que nós estudamos, o que nós verificamos? Que ao verificar no estudo da concordância com o sujeito simples, o que ocorre? Nós vimos que não importa a ordem do sujeito na oração, isso não vai interferir na concordância verbal, certo? Agora, no entanto, quando o sujeito for composto, sim, vai haver uma modificação e vai depender o que? Da posição dos sujeitos compostos, ou seja, dos elementos, né, no que se refere ao termo ser singular ou plural, que nós vamos ver agora. Então, aí porque é aceita as duas formas, desapareceram e desaparecem, ou melhor, desapareceu. Desapareceram concorda o quê? Com os dois núcleos. Desapareceu concorda com o mais próximo. E por que singular, queridos? Porque o mágico está no singular, tá? Então, prosseguindo, revela um maior apoio dos eleitores aos partidos de oposição e à análise dos resultados finais das últimas eleições municipais. Então, Luiz, por que revela? Porque aí eu tenho que ficar atento ao núcleo. É com ele que o verbo irá concordar. E o núcleo é apoio, está no singular, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque senão você vai ser induzido ao erro, porque você vai olhar para o determinante, né? Que é dos eleitores aos partidos de oposição. Aí você vai pegar, vai achar que tem que ficar no plural. E não, porque você tem que identificar o núcleo sujeito para fazer a concordância com ele, tá? Aí é o caso sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo. Letra C. Desapareceram do circo depois daquele incidente os dois palhaços e o mágico. Aí você vai perguntar, ué, Luiz, não dá para fazer a mesma concordância que lá em cima, que foram na letra A, desapareceram e desapareceu? Agora vejam bem o que ocorre, meus queridos. Você pode ver que agora o sujeito mais próximo, os dois palhaços, está no plural. Então não cabe singular aí. Ou ele concorda, se for concordar com os dois, vai ficar no plural. E se concordar com o mais próximo, que está também no plural, vai ficar também o verbo no plural. Então não cabe outra concordância, né? Então tem que ficar atento a isso. Se o substantivo mais próximo está no singular ou plural, tá? Letra D. Os móveis, as roupas, os alimentos, tudo desapareceu. Aí você vai perguntar, Luiz, o sujeito, os móveis, roupas, os alimentos, mas o que ocorre?
O pronome indefinido, resume, sintetiza, tá, todos os sujeitos anteriores. Então, o que vai ocorrer? A concordância vai ser com o pronome definido. Então, tudo desapareceu na enchente. Questão 6. Marque um X na alternativa incorreta quanto à concordância verbal. Então, aí tem aquela mesma questão que nós vimos anteriormente, ou seja, o sujeito pós-posto ao verbo e o verbo anteposto ao sujeito, tanto faz. Então, mas a questão aí é a seguinte: a concordância pode ser estabelecida com os dois ou com o mais próximo. Então, aí eu tenho que ficar atento, porque se o mais próximo, conforme nós vimos no exemplo anterior, for plural, não vai caber a concordância no singular ali, tá? Então, o que ocorreu aí? Nas duas primeiras construções, o que eu tenho? A encomenda singular, né? É o mais próximo. Aí, então, eu posso concordar com os dois, entregar a encomenda e as notas fiscais, ou então entregou a encomenda, concordando com a encomenda que é a mais próxima, e as notas fiscais. Então, aí cabe as duas concordâncias. Já quando ali embaixo eu alterei as ordens, ou seja, coloquei o sujeito plural primeiro, então aí não cabe a concordância singular, que só cabe o que é plural. Se concordar com os dois, vai para o plural. Se concordar com o mais próximo, que são as notas fiscais, o verbo também deverá ficar no plural. Então aí não cabe o verbo no singular. Então, portanto, a frase incorreta é a terceira, tá? Questão 7. Assinale a alternativa em que são admitidas duas concordâncias. Primeiro, algo que é importante eu gravar. O que, Luiz? Quando eu tenho, em uma frase, sujeitos expressos pelos pronomes pessoais, eu vou entender o seguinte, que o pronome pessoal, eu, primeira pessoa, ele vai prevalecer diante das demais. Eu até brinquei com vocês falando que a primeira pessoa é a toda poderosa, é ela quem manda, não tem para ninguém. No entanto, quando eu tenho segunda e a terceira, eles não mandam em nada, ou seja, então o que acontece? Quando eu tenho a segunda e a terceira pessoa, eu posso tanto concordar na terceira pessoa do plural quanto na segunda pessoa do plural, tá? Então, a letra A, eu e ele faremos parte da mesma equipe, só cabe essa mesmo. Eu e a minha irmã iremos ao cinema com os nossos tios, só cabe essa. Já na letra C, cabem as duas concordâncias, então é a letra C, tá? Prosseguindo, queridos. A questão 8. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado exerce a função de adjunto adnominal. Então, como nós já tínhamos estudado o predicativo do sujeito e lá nós aprendemos que o predicativo do sujeito é expresso por uma palavra, que essa palavra é o adjetivo ou expressão com valor de adjetivo. Agora que nós estudamos o adjunto adnominal, nós vimos que também o adjetivo também exerce a função. Qual função? De adjunto adnominal. Só que o predicativo, ele amplia o sentido do substantivo ao qual ele se refere. E quando o adjunto, ele vai especificar. Isso também nós estudamos que temos orações com valor de adjetivo. E nós vimos que essa oração, assim como o adjetivo, ela também amplia. E quando ela amplia, vem o quê? Entre vírgula. E quando ela especifica, ela não vem entre vírgula. Tá? Então, se eu procurar, e nós vimos lá que tem orações que têm valor de adjetivo, eu consigo encontrar um adjetivo equivalente. Então, conforme a situação, se lá ela estiver entre vírgula, então vai estar na situação ampliada. Então, quando eu transformo ela em palavra, eu não posso esquecer do verbo de ligação, né? Agora, ou então colocá-la entre vírgula.
Agora, quando ele está funcionando como adjunto adnominal, ele vai ficar ao lado do substantivo que ele está especificando, determinando. Tá? Então, portanto, quando ele é aí o adjetivo adjunto adnominal? Na letra B. Por quê? Está ao lado de roupas, ele se refere a ela, está determinando que roupa esta loja vende. Tá? Roupas infantis. Ok? Prosseguindo. Questão 9. Aí eu esqueci de marcar. Mas, acabei de falar, mas é a letra B. Tá? Treinou muito, mas não teve bom desempenho na partida. Então a conjunção, a única conjunção aí que estabelece a relação de oposição é a letra B. Né? Então, como eu falei anteriormente, uma ação contrária à outra, uma ação em oposição à outra. E também, como eu usei, é uma quebra de expectativa. Se a pessoa treinou muito, certamente a gente cria aquela expectativa que ela vai ter o quê? Um bom desempenho. E, no entanto, aí ela não teve um bom desempenho. 10. Aí nós damos a coesão referencial. Eu usei o exemplo, né, de a coesão, né, ela tornar o texto enxuto. E também ela estabeleceu umas costurinhas, né, no texto, né, fazer o que o texto fique mais encaixado, bem organizado, bem articulado. Então, nós estudamos aí 3 situações, ou seja, 3 coesões referenciais. E a primeira, aquela que é estabelecida pela substituição do termo mencionado anteriormente por um pronome. A segunda, por substituição por um sinônimo ou expressão explicativa. E a 3, pela ocultação de um termo que é a elipse. Então a elipse também pode ocultar o verbo. Mas quando ela oculta o sujeito, aí vem o que? Aparecer para nós o sujeito oculto que nós estudamos. Né? Então, na hora, a gente pensa até assim que estou aprendendo sujeito oculto, sujeito simples, só para classificar. Não, nós usamos no nosso texto com critérios e até aí, para estabelecer o que? Uma coesão referencial e evitar aquela situação desconfortável que nós vimos, que é o que? A repetição. Então, a primeira frase, Ana não gostou da brincadeira, ficou aborrecida com a gente. Então, ficou aborrecida com a gente, está se referindo a Ana. E, no entanto, a Ana não está expressa ali. Eu posso identificar o quê? Pela pessoa do discurso, né? Ou seja, pela situação de sujeito oculto, ou pela elipse do sujeito na segunda oração, que é perfeitamente, ou seja, identificada pelo contexto. Então é número 3. A segunda, Sara saiu mais cedo hoje, pois ela conseguiu um novo emprego. Eu retomei Sara pelo pronome pessoal ela, então, portanto, é a número 1. O chefe se demitiu do emprego. O líder não aguentou a pressão. Aí, essa retomada do chefe, eu usei o que? Um sinônimo, líder. Então, a questão 2. A próxima frase. Foi morar em Londres. O irmão da Camila finalmente realizou seu sonho. Então, aí eu usei uma expressão explicativa. Estou explicando quem é Fábio. Ele é o irmão da Camila. Então, aí é também a 2. E finalizamos a nossa correção aqui da revisão.